Olá, o Interesse Público começa agora e destaca. Dados encaminhados à Justiça do Pará comprovam que um dos suspeitos de encomendar a morte da irmã Dorothy negociou terras públicas na região em que a missionária foi morta. Ministério Público Eleitoral no Amazonas pede cassação de liminar que manteve no cargo o prefeito de Manaus. A audiência pública discute em Brasília impactos ambientais do plano de expansão do setor de geração de energia. No Rio Grande do Sul, um dos principais hospitais públicos pode deixar de atender convênios particulares. População que depende do SUS reclama do atendimento. Eu viajo todo isso aí, às vezes os particulares passam na frente da gente e a gente fica esperando, né? Essas e outras notícias agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. No Pará, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região concedeu habeas corpus a Regivaldo Pereira Galvão, conhecido como Taradão. O fazendeiro apontado como um dos mandantes da morte da missionária Dorothy Stang foi preso no ano passado sob acusação de negociar terras públicas. A decisão da Justiça Federal ocorreu menos de uma semana depois de uma série de iniciativas que marcaram os 4 anos da morte da missionária. Em uma delas, integrantes do Ministério Público Federal encaminharam ao Tribunal de Justiça do Estado provas contra Regivaldo no crime de grilagem. Irmã Rebeca pertence à mesma congregação da missionária Dorothy Stang. Ela lembra com carinho da amiga assassinada com 6 tiros no município de Anapu, região oeste do Pará. A Dorothy foi uma pessoa de espiritualidade profunda, de uma alegria contagiosa, uma pessoa corajosa, inspiradora. Irmã Dorothy morou durante 13 anos no estado. Lutou pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia e o fim da violência no campo, um legado reconhecido e valorizado pela população. Ao mesmo tempo que faz falta, a própria morte dela gerou uma coragem no povo. Então o povo está indo em frente com muita coragem e determinação. Os pistoleiros que atiraram na freira Raifran das Neves e Clodoaldo Batista foram condenados pela execução. O fazendeiro apontado como a pessoa que intermediou o crime, Amair Feijoli, também cumpre pena. Mas a sociedade ainda espera pela conclusão do caso. Falta responsabilizar as pessoas que encomendaram o crime. A gente percebe que, mais uma vez, quando se trata de crime do campo, quando chega nos mandantes, a gente não consegue julgá-los e condená-los. Isso é muito triste. 4 anos depois do assassinato da missionária Dorothy Stang, um dos acusados de ser o mandante do crime, Vitalmiro Bastos de Moura, está solto. Foi absolvido no 2º julgamento realizado em maio do ano passado. O outro fazendeiro, também apontado como mandante, Regivaldo Galvão, nunca sentou no banco dos réus. Regivaldo foi preso em dezembro do ano passado, mas sob acusação de grilagem. Segundo denúncia do Ministério Público Federal, o fazendeiro tentou comprar um lote que pertence à União, onde foi implantado um projeto de desenvolvimento sustentável. É a mesma área onde a missionária foi assassinada. Em audiência em Belém, membros do Ministério Público Federal entregaram ao presidente do Tribunal de Justiça provas do envolvimento de Regivaldo no crime que o levou à prisão. Descobrimos uma ação deles, documentos deles, no sentido de grilar o lote 55 do PDS Esperança. O PDS Esperança tem 180 famílias hoje vivendo, já houve um reflorestamento de uma grande parte da área, já houve a produção de cacau e de frutas nesses 4 anos da morte da irmã Dorothy de forma extraordinária. Depois de que um outro mandante, que é o Bida, foi inocentado no tribunal do júri, houve uma nova investida desses grileiros na região. Menos de uma semana após a audiência, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região concedeu habeas corpus que libera Regivaldo da prisão. O inquérito policial que investiga a denúncia de grilagem ainda não foi concluído, mas a grande expectativa no Pará continua a ser o julgamento do fazendeiro pela morte da freira. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado disse que Regivaldo deve ir a júri em breve. O Regivaldo ainda não foi julgado porque houve recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. E somente agora é que nós tivemos conhecimento de que o Supremo decidiu indeferindo o pedido deles. Agora sim, nós tendo conhecimento dessa decisão, o Tribunal de Justiça do Pará vai partir para o julgamento do Regivaldo. Essa previsão que eu posso dizer é o mais rápido possível, ainda este ano, ainda neste semestre, se possível.
que temos de leis brasileiras, o número de recursos que tem o Brasil hoje em relação a outros países é algo inimaginável. É preciso reformular essas leis e eliminar, eu diria que pelo menos 80% dos recursos que são só procrastinatórios, são só para que essa demanda nunca chegue ao fim. O desembargador admitiu ainda que Vitalmiro Bastos de Moura, inocentado no segundo julgamento, ainda pode ir a novo júri. A condição é que a Câmara, a segunda Câmara Criminal Isolada, anule o julgamento pelo qual ele foi absolvido. Às lideranças comunitárias resta a esperança de que a impunidade não prevaleça num caso que chocou o país e a comunidade internacional. Nós temos esperança sim. A gente está saindo daqui bem animado, eu estou saindo muito animado, o comitê está indo e os movimentos sociais estão muito animados, porque tem uma promessa muito boa de que as coisas sejam mais céleres este ano. Em Roraima, as instituições de ensino superior estão proibidas de cobrar taxa de registro da primeira via do diploma de conclusão de curso. A decisão é da Justiça, que acatou a ação do Ministério Público Federal. De acordo com a sentença, o ônus do serviço de registro de certificados e diplomas é da instituição, pública ou privada. Em Sergipe, uma ação proposta pelo Ministério Público Federal resultou na criação de um grupo de trabalho que vai sugerir regras para o rótulo de produtos que possam provocar reações alérgicas ou significar risco à saúde. Os estudos foram determinados pela Justiça Federal. As normas deverão abranger a rotulagem de alimentos, cosméticos, medicamentos e demais artigos submetidos à fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Ministério Público Federal em Serra Talhada, Pernambuco, recomendou às drogarias que contratem farmacêuticos. A recomendação foi feita a partir de informações do Conselho Regional de Farmácia, que indicou estabelecimentos que funcionam de forma irregular, sem a presença desses profissionais. O não cumprimento do pedido, num prazo de 30 dias, poderá resultar numa ação na Justiça. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a cassação do mandato do governador da Paraíba. O TSE negou todos os recursos apresentados pela defesa de Cássio Cunha Lima. O processo teve origem em ação proposta pelo Ministério Público Eleitoral no estado. A cassação foi decidida em julgamento ocorrido em novembro do ano passado. A condenação é por crime de abuso de poder econômico e político e conduta vedada a agente público nas eleições de 2006, em que Cássio Cunha Lima, do PSDB, foi reeleito. A defesa apresentou 7 recursos ao tribunal, mas a decisão anterior foi mantida. Como o vice-governador também perdeu o cargo, o segundo colocado nas eleições, senador José Maranhão, do PMDB, assumiu o governo. A defesa de Cunha Lima anunciou que ainda vai recorrer da decisão. Em outro caso que envolve crime eleitoral, o Ministério Público Eleitoral no Amazonas emitiu parecer contrário a recurso apresentado pela defesa do prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, do PTB. A manifestação é também pela cassação da liminar concedida pela Justiça, que garantiu a diplomação e a posse do prefeito. Eleito em segundo turno nas últimas eleições municipais, Amazonino Mendes teve o mandato cassado, menos de um mês após o resultado da votação. Ele foi acusado pelo Ministério Público Eleitoral por compra de votos, por meio da distribuição de combustível para eleitores. Existe uma gama robusta e farta de provas documentais, periciais, técnicas. Eu costumo dizer que nesse processo não existe a confissão, mas todas as outras provas possíveis de serem produzidas foram produzidas, estão nos autos e demonstram a culpabilidade do senhor prefeito Amazonino Mendes e do vice-prefeito Carlos Souza. O prazo para recorrer da condenação era de 24 horas, mas o advogado de defesa pediu mais um dia de prazo, alegando que a procuração que tinha para defender o candidato estava vencida. A juíza que condenou Amazonino Mendes negou o pedido. No entanto, ele foi aceito por uma desembargadora que ainda concedeu liminar, garantindo a posse do candidato. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral no Amazonas pede a cassação da liminar, por entender que a defesa do candidato havia perdido o prazo para recorrer. Enquanto espera a decisão da Justiça, o procurador esteve em Brasília para apresentar detalhes do caso à Procuradoria-Geral Eleitoral. Como o fato envolve a capital do Estado, gerar uma repercussão muito grande, inclusive pedagógico da aplicação da lei eleitoral, nós entendemos que fizemos por bem comunicar o caso com as provas, com as cópias em meio digital das provas principais dos autos ao Procurador-Geral Eleitoral, que vai acompanhar o caso, porque certamente a parte que perder no julgamento de segundo grau levará o caso ao TSE.
De acordo com a assessoria de comunicação de Amazonino Mendes, os advogados do prefeito preparam recursos contra o pedido de cassação recomendado pelo Ministério Público Eleitoral. Veja no próximo bloco. Ministério Público Federal quer a recuperação de recursos não pagos por instituições filantrópicas sob suspeita de fraude. A audiência pública em Brasília debate as previsões de investimento no setor de energia no Brasil nos próximos 10 anos. E quais os impactos que os empreendimentos podem gerar ao meio ambiente.